agravado pela pandemia. O centro da cidade do Rio de Janeiro causa em quem transita pela região uma sensação de insegurança e também de abandono. Marcelo Setúbal, boa noite para você. Quais são as estratégias que estão sendo usadas para resgatar o potencial dessa região? Porque potencial a gente sabe que o centro do Rio tem. O problema é que ele seja posto em prática, né? É isso, Eric. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. Você sabe que mais cedo eu estive lá pelo centro do Rio de Janeiro e é impressionante como a vocação cultural do centro do Rio, mesmo com todo o esvaziamento, ela é muito forte, né? A gente estava lá na Praça da Cinelândia e por lá grupos, artistas, estavam fazendo um ensaio, não era nem uma apresentação, era um ensaio que estava acontecendo nas escadarias do Palácio Pedro Ernesto, que é a sede da Câmara de Vereadores aqui do Rio de Janeiro, fica bem ao lado do Teatro Municipal. Então, toda aquela movimentação ali, apesar de ser um domingo, né, tinham muitas pessoas lá tirando fotos, tinham muitas pessoas acompanhando até mesmo esse ensaio desse grupo artístico que estava ali fazendo, né, usando as escadarias para fazer esse ensaio, enfim. Então, é muito interessante a gente ver como, mesmo com todo esse esvaziamento, o centro ele continua tendo essa vocação cultural e é justamente por aí que a Prefeitura do Rio vem tentando puxar, né, para trazer de volta essas pessoas para o centro da cidade, não só através da cultura, mas também através do potencial econômico que existe na região e também através das moradias, né, de residências. A Prefeitura está investindo em tudo isso. Esse esvaziamento, Eric, ele acaba provocando diversas consequências que, na verdade, elas já existiam, problemas que já existiam, mas foram acentuados por conta desse esvaziamento no centro da cidade, provocado aí, claro, pelo isolamento social e também pelo home office, né? Todo mundo trabalhando dentro de casa, muitas salas no centro da cidade acabaram sendo fechadas, muitos escritórios baixaram as portas por conta aí do home office que veio realmente para ficar. E aí as consequências são várias, a gente listou algumas delas, você acompanha comigo na tela agora. A primeira delas é em relação à segurança. Então, segundo um levantamento do Instituto de Segurança Pública, no primeiro trimestre deste ano, na comparação com o primeiro trimestre de 2022, houve um aumento de 71% no número de furtos de celulares. Números de furtos em coletivos, aumento de 65%. Roubos a pedestres, um aumento de quase 9%. Isso tudo a gente está falando apenas da região do centro da cidade. Outra consequência é também o aumento, o crescimento da população em situação de rua. São pessoas que não recebem essa atenção do poder público e acabam nas ruas aqui do Rio de Janeiro. Em toda a cidade houve um aumento desse último levantamento feito pela Prefeitura, que é com base nos números de 2022, houve um aumento de 8,15%, isso na comparação com 2020, quando esse último levantamento, penúltimo levantamento na verdade foi feito, e no centro, apenas na região do centro da cidade, 18,29% de aumento. E em relação aos imóveis desocupados na cidade do Rio de Janeiro, houve um crescimento, claro, desde o início da pandemia, mas, segundo um levantamento feito por uma empresa especialista em imóveis, falou justamente sobre esses números estarem voltando, diminuindo, na verdade, saiu de 64% na região da Cidade Nova, onde está a sede da Prefeitura do Rio, caindo para 59%, e na região do centro da cidade, essa vacância, né, as salas vagas saindo de 27% para 25% o movimento ali que está acontecendo. A gente conversou com um historiador que falou um pouco sobre como esse desmonte do centro da cidade, as configurações do centro do Rio de Janeiro sempre foram mudando ao longo de décadas. A gente tem um trecho da palavra dele, do Rafael Matoso. Vamos ouvir.
A gente pode dizer que, mesmo com a perda da capital nos anos 60, né, era um período de crescimento econômico e ainda se manteve muito forte, administrativamente falando, até os anos 80. Mas a gente vê, efetivamente, nos anos 80, uma perda não só na questão, né, administrativa, financeira, mas também comercial da área central. A gente começa a ver um esvaziamento dessa função e começa a ver o crescimento para outras áreas de forma mais significativa a partir dos anos 2000. Mas é importante retomar a ideia de que o centro da cidade ainda tem um potencial turístico, um potencial residencial que é muito pouco explorado, né? Precisa se investir muito mais nisso. E aí, Eric, ele fala sobre esse potencial turístico, né? Quando a gente estava lá durante a tarde no centro do Rio, realmente a gente via que as pessoas buscavam a Praça da Cinelândia justamente para ir nesses pontos turísticos da cidade. Ali, o entorno da Praça da Cinelândia é cercado por equipamentos culturais e arquitetônicos importantíssimos para a cidade do Rio de Janeiro. Você tem a Biblioteca Nacional, o Museu de Belas Artes, você tem o Palácio Pedro Ernesto, onde está a Câmara de Vereadores, o próprio Teatro Municipal, enfim, são muitas coisas que estão ali no entorno, fora nas ruas adjacentes, né, que são equipamentos turísticos da cidade importantes. E a Prefeitura vem buscando, então, fazer esse remonte, né? A gente falou do desmonte, tem esse remonte aí, por assim dizer, do centro do Rio de Janeiro. E aí, entre essas medidas tomadas aí pela Prefeitura para retomar esse movimento no centro do Rio, está a habitação. Pegar aqueles imóveis que hoje estão fechados, salas comerciais, e transformar em residências para que, de fato, essa moradia ela seja fixa e a movimentação também seja fixa no centro do Rio. A gente conversou com o Chicão Bulhões, secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação da cidade do Rio de Janeiro, falou sobre isso. Vamos ouvir. Bons projetos de criações de hub, pensando em inovação, pensando em transição energética, centros de economia verde para pensar o futuro, residenciais no centro, que casem com essa ocupação de escritórios e também novas atividades culturais e que possam, de alguma maneira, dar um rosto interessante ali, que fique cool, que fique legal para quem frequenta aquela região e possa aproveitar um clima um pouco mais seguro também e aproveitar, inclusive, o final de semana nessas regiões. Leva um tempinho, claro, para o resultado começar a aparecer, algumas coisas são um pouco mais imediatas, outras coisas são coisas mais de longo prazo mesmo, mas esse assunto é absolutamente prioritário hoje, essa recuperação desse ponto que já tem toda a infraestrutura, já teve investimento ao longo do tempo, tem ali o metrô, VLT, tem o aeroporto próximo, enfim, tem toda uma região capaz de receber mais pessoas e obviamente, ser revitalizada, e acho que todos os esforços realmente pelo esse governo aqui do Eduardo Paes estão sendo feitos para isso. Desafios no centro da cidade são comuns tanto ao Rio de Janeiro, onde está a Marcele, mas também em São Paulo, onde está a Rosana Cerqueira. A gente já está fazendo essa ponte aérea aqui, Rio-São Paulo, porque desde 2019, a Justiça de São Paulo autorizou internações compulsórias para usuários de drogas e 3 delas já foram, inclusive, nesse ano. É uma medida considerada polêmica e é uma das principais, tanto do governo do estado quanto da Prefeitura de São Paulo, para enfrentar o problema na região da chamada Cracolândia, né, que é no centro da nossa cidade do país, no centro de São Paulo, onde fica a Cracolândia. Então, já queria agradecer a Marcele por ter apresentado esse panorama do centro da cidade do Rio. Então, vamos focar agora nesse problema do centro da cidade de São Paulo, porque, Rosana, boa noite para você. A internação compulsória, ela tem sido autorizada em qualquer caso ou em casos raríssimos, vamos dizer assim? Oi, boa noite a todos. Eric, raríssimos, com muito critério, com muita preocupação, inclusive. A Justiça aqui de São Paulo, desde 2019, autorizou apenas 52 internações compulsórias, sendo que 3 nesse ano de 2023. Por quê? A Justiça analisa vários pontos, mas principalmente se aquele dependente químico corre risco, impõe algum risco à vida dele mesmo, e também coloca em risco a vida
de outras pessoas. Isso é analisado com muito critério, ouvindo inclusive especialistas, médicos que cuidam daquela pessoa. E os especialistas que trabalham há muitos e muitos anos com dependentes químicos têm várias restrições à internação compulsória, entre elas que isso pode causar um novo trauma nessa pessoa, que já é uma pessoa com o psicológico ali bastante abalado, e que isso pode prejudicar lá na frente o tratamento efetivo e a efetiva fuga das drogas, a saída em definitivo do uso de drogas. Isso já está provado por esses especialistas que não ajuda muito não. E existem outras alternativas, como a própria internação, o trabalho ali de convencimento dessa pessoa para que esse dependente opte pela sua internação e pelo seu tratamento ali de uma maneira, sem esse trauma, de uma maneira mais tranquila. Existe também a possibilidade dos familiares optarem por essa internação. Isso foi tentado e vem sendo conduzido aí em anos anteriores, mas agora o governo do estado de São Paulo e a prefeitura, dentro de um programa conjunto para tentar acabar ou combater a chamada Cracolândia na região central, eles têm uma defesa mais contundente da internação compulsória. Mas como nós vimos, não são eles que decidem, nem o governo do estado, nem a prefeitura. Quem decide, eles podem pedir para a justiça, mas quem dá a palavra final sobre a internação compulsória é o Poder Judiciário. Dito isso, a gente tem sim um problema de saúde pública aqui no centro da cidade, mais concentrado ali no centro. Mas temos esses problemas de dependência do crack, principalmente, em vários pontos da cidade. Temos mini cracolândias em vários pontos de São Paulo, mas ali no centro, sim, o problema mais grave ali concentrado no chamado bairro de Campos Elíseos, que é uma parte do centro velho da capital paulista. Várias tentativas já foram feitas nesse sentido. Eles se concentravam em um ponto ali na Luz, depois em uma outra praça, mas agora essa praça foi cercada. E esse grupo, que a prefeitura diz hoje, que é em torno de 1.000 pessoas dessa Cracolândia antiga, que são ali os que restaram, eles vagam pelas ruas desse bairro de Campos Elíseos, com alguns confrontos ali com a guarda municipal, com os moradores, com os comerciantes da região. Mas o fato é que é um problema social grave que surgiu, não é porque as pessoas gostam de frequentar aquela região. Os dependentes químicos vão para lá porque lá existe um tráfico de drogas instalado e é antigo isso. Então o Estado, como instituição, falhou nisso, de não combater o tráfico de drogas ali naquela região, principalmente do crack. E esse tráfico continua, isso precisa ser dito. As pessoas estão ali porque o tráfico permanece ali. A droga ainda chega facilmente a essas pessoas. Então, é um problema de saúde? Sim. Isso precisa ser atendido, as pessoas precisam ser acolhidas? Sim. Mas o tráfico de drogas também precisa ser combatido. Sobre isso, nós conversamos com um rapaz que era um dependente químico, se tratou, está curado, ele diz, e ele conta como foi a internação dele, como o ajudou nesse sentido, porque ele escolheu ser internado e ser tratado. E no caso dele, o apoio familiar foi fundamental. Vamos ouvi-lo. Ele vê o que você precisa, ele vai, chega em você e pergunta: você quer um remédio para isso e isso? Aí o cara aceita. Por isso que muitos param de beber, né? E não tem ninguém maluco. Você conversar com todo mundo sã, não tem ninguém louco. E ele não obriga, não. Então, pra mim foi muito bom. Que isso aí mesmo, o que me motivou foi minha família, né? Ter me encontrado através do projeto, é isso que me motivou. E está motivando até agora. E no centro aqui de São Paulo, nós estávamos falando aí do centro da cidade do Rio de Janeiro, o centro de São Paulo vive também um outro drama social, que é a pobreza, a miséria imensa. Se fala em mais de 50.000 pessoas em situação de rua de São Paulo, a prefeitura diz que esse número é menor, 32.000 pessoas, mas o fato é que entre essas pessoas estão os usuários de drogas, as pessoas dependentes, os dependentes químicos. E é um problema gravíssimo, porque não há um atendimento
atendimento efetivo, um acolhimento efetivo a essas pessoas. A igreja, o padre Júlio Lancelotti, eles têm um trabalho muito efetivo de ajuda a essas pessoas, mas, claro, é preciso mais. É preciso, eles não querem uma tutela, diz o padre Júlio Lancelotti, eles querem ser acolhidos, eles querem ser ajudados e existem várias formas de ajudar, principalmente agora nessa época do ano, já está esfriando bastante aqui em São Paulo e o problema é gravíssimo e isso atinge também os dependentes químicos ali da região da Cracolândia. É uma tristeza imensa ver a situação em que eles vivem. Sobre isso, nós conversamos também a questão da Cracolândia com o prefeito aqui de São Paulo, Ricardo Nunes, e o vice-governador Felício Ramute. Felício Ramute foi destacado aí dentro do governo do estado para cuidar desse assunto. E eles falam quais são as medidas que eles estão, em quais medidas estão investindo e a posição de cada um deles sobre este assunto. Vamos ouvi-los. Tem que ter uma compreensão, eu sei que é muito difícil para quem está lá, a gente tem essa compreensão, mas era necessário uma atuação forte, firme, contundente, um remédio amargo, para que a gente pudesse chegar nesses objetivos de prisão de traficantes e de convencimento de tratamento para as pessoas. A gente pode ter a convicção de que a estratégia está correta e o sucesso está sendo aí demonstrado. Ao longo dos últimos anos, as internações não foram uma opção oferecida pelas entidades públicas. Existe uma política estadual de desinternação. O que nós estamos fazendo não é encaminhar todos para a internação, mas é entender o histórico do paciente e fazer um encaminhamento correto. Portanto, nós incluímos a internação como mais uma solução importante para a cura dessas pessoas. Fica a torcida, Rosana, é que o centro de São Paulo consiga se reerguer. O centro de São Paulo, que já foi das regiões mais vibrantes da cidade, hoje convive com esse problema, com essa chaga do consumo de drogas. Queria agradecer a Rosana, que ao longo do especial de domingo vai voltar a conversar com a gente. Até mais, Rosana. Semana promete no Congresso Nacional, hein? Na terça-feira começam os trabalhos de 3 CPIs, entre elas a do MST, com uma presença forte de parlamentares da oposição. Então vamos ao vivo até Brasília. Arthur Bernardi, boa noite. O governo até tentou colocar uma tropa de choque com nomes fortes da base, só que parece que a tarefa de conter os desgastes vai ser bem difícil, né? Vai ser trabalhoso, Eric. Boa noite para você, um ótimo domingo a todos que estão com a gente aqui na Globo News. Como você disse, uma semana bastante movimentada aqui em Brasília, com 3 CPIs abertas e já instaladas. E sobre essa, Eric, que você mencionou, a do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, a expectativa de fato é grande porque ela formou aí numa composição majoritariamente com parlamentares da oposição e principalmente em cargos aí de protagonismo nessa CPI, como por exemplo, presidência e relatoria. A gente tem como presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito do MST, o deputado Coronel Zucco, do Republicanos do Rio Grande do Sul, e na relatoria, um ex-ministro do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, Ricardo Salles. Deputado Ricardo Salles, do PL, ex-ministro do Meio Ambiente, é o relator dessa Comissão Parlamentar de Inquérito. Diante desse grande reforço aí de uma possível investigação pesada e forte contra o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o PT, digamos, correu atrás, né? O líder do PT na Câmara, deputado Zeca Dirceu, escalou aí alguns nomes bem experientes e também nomes que conhecem bastante o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra para trazer aí um contraponto, mostrar aí outros trabalhos importantes realizados pelo MST. Portanto, Zeca Dirceu apontou aí, já declarou como Gleisi Hoffmann, a presidente do Partido dos Trabalhadores, vai estar atuando nessa CPI do MST, assim como outros 3 parlamentares do PT que estão bem próximos, são bem ligados ao MST. São eles os deputados Valmir Assunção, João Daniel e deputado Marcon, 3 deputados do PT. Lembrando que o presidente dessa comissão parlamentar de inquérito, o deputado Coronel Zucco, já informou que as reuniões serão convocadas preferencialmente para as terças-feiras, às 2h30 da tarde, e também quintas-feiras, 9h30 da manhã. Falando já num escopo mais geral sobre essas 3 CPIs abertas e já instaladas, todas as 3 já têm reuniões definidas para essa próxima terça-feira, também com horário marcado às 2h30 da tarde. A gente tem a CPI do MST, que deve se reunir para a apresentação do plano de trabalho
do relator, que eu mencionei, o deputado Ricardo Salles, e também podem votar requerimentos. Já a CPI dos jogos, da manipulação dos jogos de futebol, deve se reunir também para a apresentação do plano de trabalho do relator, o deputado Felipe Carreiras, do PSB, e também deve votar requerimentos. Por último, tratando dessas 3 CPIs, como eu disse, já instaladas, a gente tem a CPI das Americanas, né, que investiga as inconsistências bilionárias nas lojas americanas, deve se reunir também para a apresentação do plano de trabalho do relator dessa CPI, que é o deputado Carlos Chiodini, do MDB de Santa Catarina, e também para votar requerimentos. Ou seja, Eric, uma semana bastante movimentada aqui em relação às CPIs, que a gente, claro, vai estar de olho por aqui na Globo News. 3 CPIs para terça-feira. Terça-feira vai ser um dia que, Valdo, promete, hein? No Congresso. E no caso dessa CPI do MST, o que chama a atenção é que ela está começando num período em que o governo estava tentando buscar uma reaproximação com o agronegócio. É uma situação sensível, a gente sabe que vem de tempo, e essa sensibilidade vai ficar agora quase uma nevralgia, né? Nessa relação entre os dois com essa CPI, ou não? Olha, com certeza o clima pode ficar tenso, né? Boa noite, Arthur Bernardi, que está conosco agora. Agora, Eric, tudo isso vai depender da condução dos trabalhos dessa CPI. É claro que ela vai mirar no governo Lula, mas o que depõe a favor de Lula neste momento é que você teve só uma liberação de recursos para o MST. Então, um dos focos seria assim, o governo deu dinheiro de forma irregular para o MST. Isso ainda não existe, né? O governo está começando e fez só uma liberação para patrocínio de uma feira organizada pelo MST. Então, por esse lado, você não tem muito no que eles avançarem. Na questão das invasões, aí sim, a MST deu motivos para ser criticado agora, neste início de ano, fazendo invasões, inclusive, em terras produtivas, em terras da Embrapa. Mas isso tem poder para criar muito barulho? Essa é a dúvida, né? Será que realmente vai ter munição nessa CPI para prejudicar o governo, para desgastar o governo? Óbvio que a bancada ruralista vai buscar deixar o governo acuado nessa questão do MST. Mas, gente, vamos lembrar que tem até gente ali ligada ao agronegócio, como, por exemplo, a senadora Tereza Cristina, que ela fala que, olha, precisamos de discutir uma reforma agrária, sim, mas de forma negociada, de forma tranquila, em paz, sem conflitos, sem invasões. Então, até uma ala do próprio agronegócio entende que você pode, sim, conceder terras para o MST, para famílias ligadas ao MST, porque eles ocupam um espaço que não é bem o espaço do agronegócio, é muito mais ligado à agricultura familiar. Vários assentamentos que depois viraram ali pequenas propriedades do MST, hoje produzem produtos para o consumo familiar no Brasil e desempenha um papel importante no país. Já o agronegócio é das grandes produções, né? Principalmente voltada para a exportação. Agora, é uma forma que a oposição encontrou para tentar acuar o governo Lula. Eu tenho dúvida se eles vão ter muita munição para isso. E como uma reação, na quinta-feira, ou seja, já não bastam ter 3 CPIs, né, Eric e Arthur? Na quinta deve ser instalada, pelo menos está já convocada, a instalação da CPI dos atos golpistas, né? O senador Otto Alencar, que entre os integrantes dessa CPI é o mais velho, ele vai presidir essa sessão quando vai ser eleito o presidente dessa comissão, que essa sim, essa tem munição para criar muito barulho, só que aí na direção do ex-presidente Jair Bolsonaro, na direção da oposição. Vai ser a guerra das CPIs dentro do Congresso Nacional, mas a CPI ainda não está definido quem vai presidi-la, quem vai ser o relator. Tudo isso vai ser definido ao longo dessa semana para que você tenha ali uma definição e você tenha a escolha do presidente dessa CPI dos atos golpistas. Agora, Eric, vai ser uma guerra